Bom dia a todos. Bom, eu não estava pensando exatamente na tua pergunta. Eu estava tentando entender ainda o autorado holocármico. Eu acho que, à primeira vista, né? Claro, eu posso mudar meu pensamento. Mas eu acho que o autorado holocármico, ele diz respeito mais à condição do perfil do autor e não da obra. Porque se ele é holocármico, é porque ele atende todas as frentes, egocármico, grupocármico e policármico. É claro que um livro, especificamente, ele pode ter uma ênfase mais egocármica, mais grupocármica ou mais policármica. Até porque, vamos pegar um exemplo, um livro autobiográfico. Aparentemente, ele é egocármico, mas o exemplarismo, a mensagem, o esclarecimento, ele pode atingir tanto o grupo quanto o policármico. Mas, de qualquer forma, eu ainda estou em dúvida, ainda estou lendo aqui, e ainda acho que a ênfase que o professor Valdo está dando aqui, o viés, é mais... Tanto é que diz ali, a função ou título intelectual específico do autor, da autora, referente ao livro, mas eu acho que é mais o autor, é mais o perfil do autor. Júlio, sou eu aqui. E uma pergunta para você, para eu entender. O que é esse perfil do autor que você está pensando e não do livro? Eu acho que isso aqui não é do livro. Entende? Então, vamos por assim, o livro holocármico. Eu não estava falando do livro, senão ele teria feito o livro holocármico. Não, eu entendi. Tá A minha pergunta para você, quando você pensou por essa linha... É o conjunto de obras da pessoa. É o que eu estou achando. Autoramento holocármico. Então, por exemplo, tanto é que na exemplologia, ele coloca lá todos os tipos. No egocármico, uma obra individual, isolado. Por exemplo, vamos pegar um exemplo, tá? Vamos pegar eu como cobaia. Eu contribuí na enciclopédia, um verbete, que seria o holocármico. Eu tenho livro individual, que seria o egocármico. Eu não lembro se eu participei de alguma obra de coletânea, agora eu não lembro. Mas entende? Então, assim, é o conjunto das obras, não é uma obra. E como que você sai dessa questionologia? Tanto é que na exemplificação, nesse caracterologia, ele coloca intelectualidade holocármica. Ele poderia ter falado obra egocármica, livro grupocármico. Não, ele falou intelectualidade. Enfim, eu estou ainda tentando entender o processo, mas já falei demais. Leia a questionologia. Há algum livro pessoal em bases holocármicas a caminho? Não sei. Temas... é uma coisa, neologismos é outra. E a forma como tu estuda aquele tema é outra. Porque, por exemplo, a gente pode chegar nas próprias religiões, que às vezes eles estudam temas que a gente também estuda. A abordagem também. Então, viu como vai ficando mais complexo? Outra coisa também, obra conscienciológica. Uma coisa é você fazer uma obra conscienciológica, outra coisa é você fazer uma obra sobre conscienciologia. Sim. Também tem uma diferença. Eu posso fazer um livro aqui detonando, distorcendo a conscienciologia. É um livro sobre conscienciologia, mas é um livro conscienciológico? Não, eu acho que a gente continua concordando. Você está esmiuçando a coisa, mas não estamos discordando, não. É só pegar o exemplo do livro do Fernando Baes, né? Se ele tem a visão que a gente tem, conscienciológica, multiexistencial, multidimensional, né? Da ficha evolutiva, o livro dele, a obra dele, poderia trazer conteúdos que levassem a um nível de aprofundamento mais superior ainda do que ele alcançou. Né? Então, assim, um patamar ainda maior. Sobre essa questão aí, eu penso que o fato da obra ser conscienciológica, para mim, ela já tem um pé no policarmo. Ego e grupo, com certeza. E aí vai a qualificação da obra, qualificação autoral, que aí varia de um para cada um. Para outro. Aí essa qualificação, vamos dizer assim, policármica da obra, é que vai determinar, entre aspas, qual obra é mais policármica, qual que é menos policármica, e isso não necessariamente está atrelado à quantidade de pessoas, porque daí senão vira todo best-seller, essas obras aí, tudo seria policarma, e não necessariamente. Eu acho que o policarma também tem um fator determinante, é a repercussão dessa obra na evolução, no caso da sociedade ou da humanidade, ao longo do tempo.
a médio e longo prazo, porque às vezes, que nem foi falado, às vezes a pessoa publica uma obra ali e ninguém dá bola, ninguém entende aquilo, ninguém dá valor. Mas às vezes o grupo, às vezes intermissivistas e tal, para aquela obra vai vir só depois, às vezes até o próprio autor, às vezes. O próprio autor, 2, 3 vidas depois, vai resgatar aquela obra e vai dar uma ampliação ali naquela abordagem. Eu acho que é isso. Só para complementar rapidamente, só que do Júlio, que eu acho que essa parte da qualificação, ela vem muito do processo extrafísico, quando a gente fala da policarmalidade, né? Então o processo da assistência, os resgates, os efeitos extrafísicos daquela obra, eu acho que talvez isso seja mais importante do que, eu estou escrevendo sobre um tema mais ou menos avançado da conscienciologia. Eu acho que o ponto é a vivência paradigmática, né, dentro da que a obra gera, né, aquilo que a pessoa vai fazer a partir da obra. Só um ponto daí, só um complemento vai lá, pede licença para o Marcos e para o Marcelo. Aqui. A gente tem que, ali, voltando na discussão, Felipe, fazendo um contraponto, da ênfase no autor ou na obra. Para mim, me parece óbvio que realmente, claro que tem tudo a ver com o livro, né, o livro holocármico. Mas por que eu vejo que tem a ênfase no autor? Porque aqui, o professor Valdo, ele faz um contraponto de autoramento a doutoramento. Sim. Então, autorado, doutorado. Então, por isso que ele fala função ou título. É uma condição que o autor chega. Então, envolve a obra como ferramenta desse autorado, mas a ênfase é no autorado, é na função do autor, o título que o autor alcança. Sim, mas Júlio, eu acho que isso aí independe uma coisa ou outra, só por um item que está lá na parafatologia. Ó. O livro do autor holocármico é a amostra reduzida do Presta atenção aqui, rapaz, ó. Ó, presta atenção aqui, ó. O livro do autor holocármico é a amostra reduzida do holopensene pessoal. Então, assim, independe. Né? Concordei, acho que o revisor ajuda muito, mas eu não acho que o revisor é o responsável por tornar a obra da pessoa policármica ou holocármica ou deixar de ser. Ele não é um juiz, ele não está ali como um processo até paternal ou maternal ali. Ele é, bem como ela falou, um coadjutor, ele está junto, ele é um parceiro. Tem um amparador, tem outras pessoas, tem outras equipes, ainda mais se ele não for exatamente porque, veja bem, por melhor que seja o revisor, a pessoa escreve um livro, às vezes, 2 anos, 5, 10 anos pesquisando aquele tema. O revisor, às vezes, ele até manja da área, mas ele não é um dominador daquele assunto. Ele não estava junto com o autor ao longo daquela pesquisa. Quem estudou aquilo ali foi o autor. Então, se o revisor tiver consciência desses aspectos e se colocar ombro a ombro com o autor, e não com vamos dizer assim, essa responsabilidade que ele é que tem que determinar, ele que é o responsável, como nem uma vez já foi falado aqui, por impedir que o autor passe vergonha, por impedir que o autor... Eu acho assim, aí tudo bem, o revisor é fundamental, nossa. Sim. Tem até uma síndrome de procrusto, eu acho. Depois pode pesquisar, que é essa, que é evitar essa síndrome. Se o revisor evitar essa síndrome, que tem a ver lá o cara que colocava a pessoa na cama, depois pesquisem, né? E daí, se a pessoa evitar essa síndrome, ok, beleza. Agora, se entrar nessa síndrome, aí...